Fala, povo bonito, tudo bom com vocês? Hoje é mais um vídeo polêmico, mais um episódio da nossa Batalha das Facas, Batalha das Lâminas. Então, qual será melhor para sobrevivência, o facão ou a faca? Isso a gente vai discutir hoje nesse vídeo. Então, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário, que é muito importante, e também se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Bora pro vídeo! Bom, pessoal, outro dia eu tava vendo um vídeo no YouTube, né? Tava lá no canal do meu amigo Davi, do canal Toca do Índio, e ele fez, né, um review, mostrou uns facões lá que ele tem, inclusive tem uma memória afetiva muito bacana para ele, né? Só que ele disse no vídeo que atualmente ele não sente a necessidade de estar usando o facão, apenas as facas, né, dão conta das atividades, dos vídeos, das coisas que ele vai fazer no mato, né? Aí me veio uma pergunta, um questionamento: qual seria melhor para sobrevivência, o facão ou a faca? Bom, essas duas lâminas aqui são duas lâminas excelentes, para mim, na minha opinião, são referência, né, quando o assunto é sobrevivência, né, e bushcraft também. Que é essa aqui é a faca da Schrade, a CHF 52, esse aqui é o facão de aço inox da Acialama, né, um facão excelente, a faca também muito bacana. Eu decidi fazer esse vídeo para a gente discutir esse assunto. Qual que seria melhor, né, o facão ou a faca? Não esquece de deixar aí nos comentários a sua opinião, sem o seu comentário, fazer vídeo no YouTube nem tem graça. Então eu decidi comparar essas duas lâminas, né? E ao final do vídeo vou dar o meu veredito, o que eu acho, minha opinião. E eu quero também que vocês deixem nos comentários aí, né, a opinião de vocês, né, segundo o que vocês acham, e também segundo a técnica e a experiência de vocês. Essas lâminas, pessoal, já tem vídeo de review e teste aqui no canal separadas, tá? Então, no final do vídeo, lá na tela final, vou deixar os links lá para você estar vendo o vídeo dessas facas aqui separadas. São vídeos bem legais, inclusive são um dos vídeos mais vistos aqui no canal. Vocês vão gostar bastante. Então, eu não vou assim me ater a detalhes assim bem individuais delas não, né? Vou apresentar ela aqui para vocês de forma bem rápida. A faca da Schrade, pessoal, vocês podem ver, é uma faca bem grande. Ela vai ter aí por volta de 6 a 7 polegadas, né? Aqui na lâmina, o comprimento total da lâmina. De fio, especificamente, ela vai ter em torno de umas 6 polegadas, né? Por volta de uns 16 centímetros. E é feita em aço inox. O cabo aqui é feito um cabo em polímetro emborrachado, bem bacana, bem legal. Já o facão da Acialama, né, ele é feito em aço inox, 420 HC, ele é de 13 polegadas real, tá, pessoal? Ele tem 13 polegadas, um facão de 13 polegadas. Porém, o código dele do fabricante sugere como se ele fosse um de 14 polegadas. Só que, na verdade, ele vai ser um facão de 13 polegadas, né? O cabo dele é feito em guampa, né, ou seja, chifre, e tem espaçadores de madeira, tá? Preso aí com os rebites que parecem ser de alumínio. Não sei se é exatamente de alumínio ou inox, eu acho que seja de alumínio. E um detalhe, pessoal, esse furinho aqui que vocês estão vendo, ó, não vem já com facão não, tá? Mas na hora que você for pedir o seu facão na Acialama, é só você pedir para eles fazerem esse furinho aqui, passar um fiel, que eles vão fazer para você, tá? Bem bacana. A Acialama, aliás, tem um atendimento muito bom, excelente, é uma empresa maravilhosa. E uma coisa que eu estava esquecendo, pessoal, é de falar do desbaste para vocês. O desbaste aqui da Schrade é o desbaste hollow ground. E o desbaste já feito aqui no facão da Acialama é o desbaste convexo, tá? Isso eu acho que vai ter uma certa importância aí, mais um pouco aí na frente do nosso vídeo, dos nossos testes, da nossa comparação aqui. Agora vamos analisar o design e a capacidade de cada uma dessas lâminas, começando aqui pelo facão da Acialama. Pessoal, o facão da Acialama realmente vai ser para trabalhos mais brutos mesmo. Por exemplo, aí, uma confecção de abrigo, né? Uma confecção aí, parte mais bruta aí de processar madeiras, você também está fazendo armadilhas, então assim, ele realmente vai ter um desempenho mais bacana nesse sentido. E também, esse facão aqui, devido à espessura dele, né, ele tem por volta de uns 3 milímetros, ele aguenta fazer até batone também, tá? Não é indicado, a Acialama não fala, não te dá garantia se você tentar fazer batone com esse facão, mas ele já foi testado aqui no canal, né, várias vezes, já testei esse facão, então assim, ele aguenta perfeitamente fazer um batone, que é uma vantagem que os facões de maior espessura têm, né, em relação a esses facões mais comuns, como por exemplo o da Tramontina, que chega no máximo a 2,5 milímetros de espessura. Então, realmente é um facão realmente muito bom, muito bruto. E falando mais especificamente desse cabo aqui, do facão da Acialama, né, como ele é feito de chifre com esses passadores de madeira, então assim, ele não passa tanta vibração para você, né, igual outros facões mais comuns. Bem bacana mesmo. Eu coloquei essa fita isolante aqui, pessoal, para poder marcar o meu local de pega avançado, tá? Porque o desbaste dele não vem até aqui próximo ao cabo, ele vem mais ou menos até aqui. Então, para não toda hora ter que ficar olhando, parando e olhando, e já não correr o risco de chegar e acabar colocando o meu dedo indicador no fio, já marquei aqui com a fita isolante. Então, se quiser fazer algum detalhe um pouco mais preciso com ele, né, mais à frente, o bom é que ele fica um pouco mais balanceado, mais maleável, que se você segura ele aqui atrás, ele vai ficar
realmente pesado. É um ponto negativo desse facão, pessoal, para algumas pessoas podem ser o peso dele, né? Ele acaba sendo, até te passa um pouco uma sensação até de machadinho, né? Como é um facão mais espesso, né? O desbaste dele também favorece isso. Na hora que você tá dando os golpes com ele, você sente assim, até às vezes como se fosse uma machadinha. Então, mas marcando aqui para fazer essa pega adiantada, eu consigo melhorar mais o balanço dele, conseguir uma movimentação mais bacana. E a ponta dele aqui, pessoal, não é uma ponta muito aguda não, então não favorece muito assim uma situação de estocada não. Mas se você precisar cavar algum buraco, alguma coisa assim com ele, você conseguiria. Facão não é par, mas você vê técnicas aí aplicadas inclusive pelos guerreiros de selva, né, que eles acabam utilizando o facão como uma par muitas vezes. Agora, pessoal, para trabalhos mais simples, mais precisos, realmente o facão ele se torna bem desconfortável, né? Por exemplo, aí, se você for processar um alimento, por exemplo, né, ele é muito grande, então você não vai se sentir muito confortável, não vai ter muita precisão. Se você for, sei lá, às vezes limpar um peixe, limpar um animal, uma caça assim, como ele é uma lâmina muito grande, né, você não vai ter muita vantagem. Então seriam os pontos negativos aí de você, numa situação de emergência, né, sobrevivência, estar utilizando o facão. Mas dá para fazer, mas, né, vai ficar bem desconfortável para você. E é claro também, falando especificamente sobre esse facão, se você precisar estocar algum animal, né, a ponta dele não vai te ajudar muito relacionado a isso. Tem um outro facão que eu já mostrei aqui no canal, que é o facão da Bellotto, que ele também tem aí 14 polegadas, uns 3 milímetros de espessura, né, só que ele é feito de aço carbono. Então, que ele tem já uma ponta bem aguda que favoreceria, né, você numa situação de estocada. Mas o facão aqui da Cialama não. Em falando em aço carbono, outra vantagem que o facão da Cialama vai ter, né, em relação até inclusive às facas, enfim, a outros facões de aço carbono, que você não tem que ficar se preocupando com a situação de proteção, né, de oxidação da lâmina. Então, é um ponto positivo aqui também, especificamente para esse facão aqui da Cialama. Agora, pessoal, vamos falar aqui da faca da Schrade. É uma faca que eu digo que ela é uma faca de sobrevivência, mas ela tem um pé, né, muito bem fixado, muito bem firme também no bushcraft, tá bom? Mas ela tem características sólidas, né, de uma faca de sobrevivência também. Mas ela navega muito bem entre esses mundos do bushcraft e da sobrevivência. Mas eu não considero ela uma faca tática. Daria até para você usar, mas eu não classifico ela como uma faca tática. Então, bora lá. Uma faca assim de aço carbono, né, 1095. Hoje em dia as facas da Schrade, ela não tá vindo mais com aço 1095. Se eu não me engano, não sei se é o AUS 8 ou é AUS 10, alguma coisa assim. Vou colocar na tela para vocês o aço atual que ela tá vindo. Aliás, a cutelaria de forma geral parece que tá abandonando aí o 1095, 1070 e tá indo aí realmente para os aços inox, para o aço Sandvik, né, para esses aços mais europeus aí. Inclusive também, claro, a galera, os cuteleiros tá aí sempre buscando aperfeiçoar, né, a técnica deles também para se adequar a esses novos aços aí que a galera tá usando. Mas essa faca aqui para mim, ela para mim é um dos maiores exemplos, né, quando se fala em design de faca de sobrevivência, faca de aventura e até mesmo faca de bushcraft. Por quê? Eles conseguiram realmente compactar, né, muito bem aqui várias demandas, né, em uma única ferramenta. Por exemplo, aqui ela tem aqui a pega avançada, né, que vai te permitir realmente assim, né, fazer uns entalhes, fazer uma coisa bem legal, né, processar um alimento, tá? A ponta aqui não é tão aguda assim, a pontinha dela mesmo aqui, tá? Mas esse drop point dela aqui ajuda bastante você precisar fazer aí uma estocada, né, uma penetração aí em uma caça, por exemplo. E o cabo aqui também feito em uma espécie de polímero emborrachado, te dá um controle bem bacana. Tem essa pegada aqui, né, então ela te dá uma pegada, um controle bem bacana nessa pegada. Tem a pegada recuada dela aqui que faz essa faca praticamente virar uma machadinha. Então assim, eles conseguiram colocar em uma única ferramenta várias possibilidades. Então assim, eu acho bem bacana esse design aqui dessa faca, dessa lâmina, é referência para mim. A única coisa que eu não gosto muito dessa faca aqui, que eu já disse em outros vídeos, é o desbaste dela, que é Roland. Eu acho que se fosse aqui um flat ia ser melhor, né, ia deixar o fio aqui, principalmente aqui mais essa parte que é mais próxima ao fio, mais resistente, tá? Mas eu entendo que isso também é uma questão de gosto. A junção de todos os elementos, né, juntamente com a bainha aqui, ó, uma bainha bem bacana, inclusive já vem com a pederneira e o afiador, né, torna essa faca aqui, inclusive considerando as configurações de fábrica, uma das melhores lâminas de sobrevivência do mundo, na minha opinião. Então é bem bacana mesmo. Só que é o seguinte, se você for tentar abrir uma picada com essa faca, ou até mesmo você for confeccionar um abrigo com essa faca, você vai ter realmente um pouco mais de dificuldade. Ou seja, o facão, né, ele tem aquela dificuldade de repente processar um alimento, processar uma caça, coisa nesse sentido, ou então fazer trabalhos mais minuciosos.
né, mas tem a vantagem, né, de trabalhos mais pesados, né, trabalhos mais constantes. Já a faca, ela tem essa facilidade, né, de coisas mais processar alimentos, processar uma caça, só que você não vai ter a mesma facilidade se você for abrir uma picada e também confeccionar um abrigo, tá? Então, tá aí um grande ponto entre essas duas lâminas, que eu acho que é o que a gente tem que pesar bastante. Eu acho que esse é o ponto que traz mais disputa entre essas duas lâminas para ser considerada, né, qual seria a melhor para a sobrevivência. Outro ponto também, pessoal, é o tamanho. Nesse caso, a faca ela leva vantagem, porque ela é bem mais compacta. Você pode colocar ela, claro, não só na mochila, mas também em bornais militares, né, mochilas e bornais transversais. Então, assim que ela não vai ocupar tanto espaço assim. Já o facão, você realmente vai conseguir só realmente carregar ele na mochila. Inclusive, esse tamanho aqui do facão da Cialama de 14 polegadas, antes de adquirir ele, eu peguei, olhei as medidas, né, e vi e olhei se caberia nas minhas mochilas. Então ele cabe não só na minha mochila Wolf Cargo, que inclusive tem review aqui no canal, tem vídeo, e também na minha mochila de uso urbano. Então eu tive esse cuidado aí de adquirir realmente um modelo que coubesse dentro das minhas mochilas. E outra vantagem também é que a faca, ela acaba sendo, como ela é mais compacta, ela fica um pouco mais discreta, né, que o facão, né. Então assim, para você realmente fazer deslocamento urbano aí, dependendo da região e tal. Se for mais rural, nem tanto. Mas para quem mora na cidade, realmente você tem que carregar o seu facão só dentro da mochila, que senão o pessoal vai ficar olhando para você assim, meio estranho, meio suspeito. Enfim, nesse quesito, realmente a faca leva muita vantagem. Para fazer essa batalha, esse comparativo dessas duas lâminas, eu decidi partir do princípio mais comum, com a situação mais comum de sobrevivência que acontece com as pessoas, né? E até onde eu sei, a situação mais comum não é, por exemplo, um avião que cai no meio da mata, embora infelizmente de vez em quando isso acontece, né? Mas a situação mais comum são de pessoas que de repente vai fazer uma atividade, um hike, um trek, né? Vai fazer um ataque ao cume, um passeio na cachoeira, na hora que está indo e de repente na ida ou até mesmo na volta, voltou muito tarde, estava sem lanterna, enfim, a pessoa acaba se perdendo e se encontrando numa situação de sobrevivência. O interessante é que na maioria dessas situações a pessoa não tem assim um bom kit de sobrevivência, né, ou até de repente até tem, mas não leva, e também muitas vezes não está com uma lâmina que de repente tem um tamanho, né, tem um design que de repente a pessoa consiga captar esses recursos da natureza, né, e processar esses recursos para de repente se estabilizar, conseguir se alimentar e futuramente não só sair dessa situação, como também se manter vivo para poder ser resgatado. O que acontece? A maioria dessas pessoas, elas não gostam, né, de carregar peso nas suas mochilas, né, nas suas bolsas. Então, elas não levam nenhum facão, né, nenhum mais leve, de espessura, né, às vezes tamanho menor, e também não levam uma faca, né, uma faca assim já de tamanho maior, de espessura maior, como por exemplo a faca da Schrade e tantas outras que existem aí no mercado. Então, no máximo eles estão ali com um canivetinho, né, uma faquinha pequena. Muitas vezes nem uma serrinha, né, o multitool deles ali tem. Mas tem uma outra hipótese também, que é a situação de desastre e colapso social, né? Embora o mundão tá muito louco, parece que a gente não tá tão longe disso o quanto a gente gostaria, né? Mas também é uma hipótese também, né? Em uma situação assim de catástrofe, de colapso social, né? Qual seria melhor? Seria o facão ou a faca também? Então também tem essa outra hipótese. Mas eu vou preferir a primeira, que é a mais comum, que é da pessoa estar de repente assim perdida, né, na natureza. Muitos testes, pessoal, já foram feitos aqui no canal, não só com o facão da Cialama, quanto com a faca da Schrade, tá? Mas alguns testes eu não fiz, por exemplo, eu não tentei abrir uma picada com a faca da Schrade, né? E com o facão da Cialama eu não tentei fazer coisas mais precisas com ele, né? Mas o que eu fiz foi tentar fazer um batone, algumas coisas assim. Então, eu vou fazer alguns testes novos aqui nesses vídeos para a gente estar aí chegando a uma conclusão de qual seria o melhor. Bom, se você estiver perdido, se encontrar numa situação de aperto, que você não sabe onde é que você está, principalmente se já estiver anoitecendo, não é bom você sair fundando no mato, assim, sem se orientar nem nada. Realmente é bom para você primeiro parar, se hidratar, se alimentar, né, se restabelecer, né, pensar, se orientar, se localizar onde é que você está, para depois você tomar sábias decisões, né, saber qual a melhor decisão tomar, né. Mas eu vou fazer um testezinho aqui, tentar abrir uma picadinha aqui, tanto com a faca quanto o facão da Cialama aqui, para a gente ver como é fazer esse comparativo aí, saber como é que eles vão sair. Obviamente, é claro que o facão da Cialama vai se destacar, vai ser bem melhor, né? Mas eu nunca tentei fazer isso com a faca da Schrade, tô curioso de saber como é que vai ser o desempenho dela. Vou começar aqui, pessoal, com o facão da Cialama, bora ver como é que vai ser o desempenho dele.
Resultado do facão da Cialama, claro, podia ser diferente, perfeito, né? Ele é feito, claro, especialmente para isso, então ia ter dificuldade em abrir uma picada aqui, né? Cortar alguns galinhos. Agora a gente vai tentar abrir essa picada com a faca da Shred, bora ver como é que ela vai sair. Pessoal, eu achei que o desempenho dela ia ser até mais fraquinho. Utilizando aqui a pega recuada, embora fique um peso assim meio chatinho, mas dá pra ir até bem, quebra um galho legal, viu? Me surpreendi. Ela corta até bem. O único ponto negativo é que ela acaba te deixando com a mão mais perto dos ramos, né? Então assim, às vezes você pode se arranhar, se machucar um pouquinho. E o facão, ele te deixa uma distância maior, mais segura. Mas é um quebra-galho bem interessante, né? Me surpreendeu, eu nunca tentei fazer isso com ela e me surpreendi positivamente aqui. Para mim, tá até aprovada. Agora, pessoal, vou fazer um entalhezinho aqui com o facão da Cialama para ver como é que ele vai se comportar. Começar aqui, pessoal, com uma pontinha de lança, para ver, utilizar a pega adiantada que eu marquei aqui no facão. Bora lá. Então, pessoal, tá aqui a ponta de lança. Não foi tão fluido, né? Igual eu imaginava, igual eu queria. Quebra um galho, né? Mas realmente com a faca é muito melhor, né? Bem superior. Próximo teste aqui, pessoal, é o entalhe reto, né? Então, bora lá, fazer um entalhezinho reto aqui. Fazer um entalhe muito fundo não, pessoal, mas sinceramente, já no entalhe reto aqui, eu achei que o desempenho dele foi bem melhor, né, mais confortável. Claro, ainda não tem o mesmo desempenho, o mesmo conforto da faca, mas foi mais bacana fazer o entalhe reto do que fazer a ponta de lança aqui. E a ponta de lança também poderia ser feita, né, pessoal, assim, de uma forma mais, né, grosseira, agilizar mais o serviço, que é uma vantagem do facão também, né. Aqui, ó. Mas eu decidi fazer como a gente geralmente faz com as facas, para fazer um comparativo legal. Até melhor, né? Mas quebrou o galho. Pra mim, dá pra ir, tá aprovado. Fazer um teste rapidinho aqui, pessoal, de entalhe aqui com a faca da Shred. Já que eu fiz, né, o teste com os dois lá de abrir a picada, vou fazer o teste com os dois aqui também do entalhe. Bora lá. Começar pelo ponta de lança aqui. Pega adiantada, bora lá. Ó. Diferença. Realmente é muito mais fluido você fazer uma ponta de lança com a faca do que realmente com o facão. Agora eu vou aqui pro entalhe reto. Entalhezinho reto, realmente muito mais fácil, mais fluido com a faca da Shred. Como vocês puderam ver, as facas realmente têm um desempenho muito melhor quando se trata de entalhe, coisas mais precisas como processar alimentos, por exemplo, e também caça. Mas por que eu quis usar o exemplo aí do entalhe? Porque em uma situação de sobrevivência, de emergência, por exemplo, você pode vir a precisar, né, usar as técnicas de entalhe para confeccionar armadilhas, por exemplo, né, ou até mesmo o seu abrigo. Realmente você vai precisar das técnicas de entalhe. Uma lâmina que fizer um bom entalhe vai te ajudar bastante. Uma outra coisa, pessoal, que nós temos que considerar muito, que é algo muito importante, é o fato da lâmina, né, da ferramenta conseguir fazer com que você possa confeccionar um bom abrigo para você se restabelecer, de repente passar uma noite, né, conseguir se proteger da chuva. Então assim, é algo realmente muito importante. Eu não vou gravar um teste aqui processando, cortando madeira, nem com facão nem com a faca, porque esse teste eu já fiz, né, inclusive tá nos reviews
de cada uma dessas lâminas aqui, tá? Mas, é claro, o facão é uma ferramenta que se destaca com relação a isso, né? O facão é muito mais fácil de você cortar, processar madeira. Então, claro, isso é ponto pro facão. Mas não quer dizer que a faca não faria isso muito bem não, tá? Principalmente se tratando dessa daqui, né, que é uma faca mais espessa, aí, por volta de uns 5, 6 milímetros de espessura, inclusive com a pega recuada dela, ela meio que vira um facão, uma machadinha, então tem um golpe muito bom. Mas realmente o facão ele é muito mais otimizado que a faca para isso. Então, pessoal, no fim, qual que é o melhor? A faca ou o facão? Bom, na minha humilde opinião, eu, Daniel, eu ficaria com o facão. Eu escolheria o facão. Por quê? Porque numa situação especificamente de sobrevivência, se de repente você se encontra perdido, você está na natureza, né? Você precisar processar as coisas, enfim, o facão vai te dar essa vantagem. Devido ao tamanho dele, né? Vai ser muito mais fácil para você cortar as árvores, você está confeccionando um abrigo, né? E confeccionando as coisas para você se manter ali temporariamente. Por quê? Você não vai querer morar no mato, você não vai construir uma cabana lá para você, né, tá morando, ficando perdido. Não, você vai realmente apenas se estabilizar, né, e criar condições para que você venha voltar para a sua vida normal, para a sua rotina normal. Então, eu acho que o facão se destaca nesse sentido, ele é melhor nesse sentido. Só que, claro, a faca, ela também vai conseguir fazer coisas que o facão faz, sim, só que de uma maneira realmente um pouco, uma performance mais dificultosa, né? Você vai gastar mais energia, você vai se estressar mais, você vai colocar às vezes mais força para conseguir realmente processar madeira, cortar uma árvore, uns troncos de árvores, né? Mesmo que for mais fino, claro, mas você vai gastar mais energia com a faca. Já com o facão, nem tanto. Então, o facão ele vai te proporcionar essa economia de força, né? Fazendo o seu trabalho render mais. Então, eu, Daniel, eu escolheria o facão, né? Eu acho que de forma geral, né, como se você estiver perdido numa situação de emergência, ele vai te dar condições, né, de você realmente aqui se adequar e mudar aquele ambiente ali ao seu favor, né? Conseguir coletar e processar esses recursos melhor do que com a faca. Só que a faca, ela tem uma grande vantagem, né? Principalmente esse modelo de faca igual é a SCHF 52, que ela é algo muito compacto. É uma faca bem espessa, então realmente você vai conseguir processar as coisas, né? Processar madeiras, enfim, e conseguir fazer coisas mais precisas. Só que no mato você não encontra verdura, né, bonitinha para você cortar, para você preparar, né? O que você vai encontrar realmente, né, um cipó d'água, né, algumas frutas nativas e também, claro, peixes, né, e os animais que tiver ali para você também estar caçando. Dentro dessa situação de caça também, né, a faca é bem mais fácil para você, por exemplo, confeccionar uma lança com ela, né? Você pode prender ela na ponta de uma vara, ela vai facilmente se tornar uma lança. Com facão isso vai ser um pouco mais difícil, mas é claro, você pode fazer também um entalhe com o seu facão na ponta da vara, né? E vai virar uma ponta de lança aí, você pode dar inclusive uma reforçada lá com ela no fogo, né? Deixando a ponta mais dura, então você também vai ter uma lança bacana. Outra vantagem que a faca vai ter em relação ao facão é a possibilidade de você realmente montar kits mais compactos, né? Por exemplo, você pode colocar aqui no porta-treco da sua bainha um Victorinox, né? Ou até mesmo um multitool como esse aqui da Dicamp. Inclusive ambos têm aqui review e teste aqui no canal, tá? Então assim, é uma vantagem que a faca tem, você realmente conseguir montar kits mais compactos para você colocar na sua mochila, né, nas suas bolsas, na sua pochete, enfim, né, no seu bornal. Agora, sendo bem sincero com vocês, eu sei que a maioria das pessoas não vai querer carregar um facão junto a elas. Por quê? O facão realmente é pesado, principalmente esse aqui da Cialama, que ele é até mais espesso. Então, assim, as pessoas vão continuar simplesmente carregando só um canivetinho, uma coisa bem simples, né? No máximo, as pessoas vão levar uma faca como essa aqui da Schrade. Eu acho que nem ela, porque ela acaba sendo uma faca realmente um conjunto um pouco mais pesado. Então, sinceramente, entre um e outro, eu acho que a maioria das pessoas vai preferir levar a faca, porque é algo realmente mais compacto, mais fácil de carregar e te permite fazer algo mais compacto. Então, eu acho que de forma geral, a maioria das pessoas, né, vai se adequar, né, vai se encaixar mais no perfil da faca do que do facão. Mesmo talvez o facão tendo essas vantagens em uma situação realmente de sobrevivência, de emergência na mata. Bom pessoal, no meu veredito final, na minha opinião, realmente eu entendo, eu prefiro o facão numa situação de sobrevivência, de emergência, tá? Em relação à faca. Só que a verdade é o seguinte, pessoal, eles não são inimigos, né? Eles nem competem. E, na verdade, eles se complementam, tá? Então tá aqui na minha mão um conjunto que eu acho bacana, perfeito, que eu super indico, que é o facão da Cialama, juntamente aqui
uma faca Moranif robusto. Pessoal, vocês vão ter aqui um conjunto perfeito para o mato, para as aventuras, inclusive para uma situação de emergência também, né? Se você tem uma faca aqui muito boa, do tipo escandinava, né? Do tipo Scandi, muito interessante, uma faca que é sucesso inclusive no bushcraft, tá? Então você tem uma faca menor para trabalhos mais pequenos, processamentos de alimentos, né? Fazer entalhes, trabalhos em madeira, enfim. Você tem uma faca bem legal, muito bem indicada para isso aqui. Inclusive, aguenta fazer até batone, tá? Ela é curtinha aqui, mas ela tem por volta de uns 3 milímetros de espessura. Um aço assim, não sei o que a Moranif faz nesse aço aqui, o que ele tem, que realmente aguenta muito, é um aço muito bom. Inclusive tem essa bainha aqui, essa faca ela tem review no canal, tá? Tem até essa customização da bainha que eu fiz aqui também, para vocês verem. Então esse é o conjunto que eu acho perfeito, pessoal. Elas se complementam, tanto o facão quanto a faca. Se você realmente utilizar os dois, você está muito bem servido. Claro que a faca da Schrade, né, poderia ser muito bem utilizada junto aqui com o facão da Sialama, só que como ela é uma faca meio pesada também, e o facão da Sialama ele é meio pesado, então vai ficar um conjunto muito pesado, vai desconfortável. Eu acho que vocês não iriam gostar. A não ser que você for um cara, né, muito bruto, aí não, aí sim. Inclusive, pessoal, nesse último Dia dos Pais aí, eu não sei se ainda tá, né? A Croster estava com promoção bem bacana nas facas moras. Elas estavam aí com um preço pouco acima de R$50. Realmente um dos menores preços que eu já vi aí no mercado dessas facas, né? Eu não ganho nada da Croster para estar dizendo isso aqui, tá? Inclusive, Croster era bom dar uma força aqui no canal, né? Ser bem bacana. Mas, enfim, tá uma dica legal para vocês também. É até talvez interessante dar um pulinho lá no site da Croster. Quem sabe, talvez elas ainda estariam lá em promoção. Tava com um preço bem legal. Então é isso, pessoal. No fim, elas se completam, né? Nenhuma é melhor que a outra, né? Elas se completam. Bem bacana isso aí. E aí? O que você achou dessa batalha? Quem que ganhou na sua opinião? O facão ou a faca? Deixa aí nos comentários. Eu aprendo muito com vocês, né? Vocês sempre dão dicas bem bacanas aqui pro canal. Inclusive vou deixar alguns links de afiliado que eu mostrei, de alguns produtos que eu mostrei aqui nesse vídeo, tá? Então vou deixar aí na descrição, vai lá dar uma olhadinha. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!